Vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Marcos. Vamos ler no capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 20. Diz a palavra do Senhor: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Feche seus olhos, querido, vamos orar a Deus. Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo sabedoria nesse instante em que vamos meditar na Tua palavra. Reconhecemos que não temos condições físicas, intelectuais, emocionais, de interpretar os Teus mistérios por nós mesmos. Somos totalmente dependentes da revelação do Senhor. Pai, o Senhor já nos abençoou tanto aqui nessa noite. Podemos elevar a Ti nossas orações, podemos louvar o Teu nome, podemos abraçar nossos irmãos. E agora abrimos as Escrituras na esperança, na expectativa de que o Senhor queira nos falar ainda mais um pouco. Pedimos, Deus, que o Senhor esclareça a Tua palavra aos nossos corações e que o Senhor repreenda tudo que houver aqui, que seja empecilho, que seja obstáculo ao fluir da Tua palavra. Muitos de nós estamos cansados, desanimados, apreensivos, temerosos, mas a Tua palavra é poder, a Tua palavra que nos lava, Tua palavra nos limpa, Tua palavra nos edifica, Tua palavra nos capacita, a Tua palavra que renova a nossa fé. Então nos curvamos diante dela e declaramos que ela é a nossa única regra de fé e prática e que ela é infalível. Nós queremos ouvir a Tua voz, Deus, fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Uma manhã de domingo. Na sexta-feira houve trevas na terra. Mateus capítulo 27, versículo 45.
diz isso para nós. Aliás, Mateus, Marcos e Lucas disseram a mesma coisa. Jesus foi entregue nas mãos dos pecadores, como ele mesmo havia dito. Fizeram com ele tudo quanto estava escrito. Prenderam, julgaram, torturaram e o mataram crucificado no madeiro. Tudo parecia estar perdido. O inferno estava em festa. Matamos o Salvador dos homens. Os romanos estavam satisfeitos. Eliminamos mais um rebelde. Os discípulos estavam entregues. Mataram o nosso mestre. Mas no domingo de manhã, tudo mudou. Há pouco tempo eu vi uma postagem de uma pessoa e ela colocou assim: quem poderia imaginar que numa terça-feira de manhã receberíamos uma notícia que mudaria o curso da nossa vida? Creio que ela estava falando de um diagnóstico de uma doença. E eu coloquei lá, não, mas você nunca esqueça que houve também uma manhã de domingo em que tudo mudou. Pode ser que de fato algum dia de manhã você receba uma notícia que altere todo o seu destino, todo o curso da sua vida. E isso muitas vezes acontece. Você atende um telefone e sua vida muda. Você abre uma carta, sua vida muda. Você vai a uma consulta médica, sua vida muda. Mas hoje eu quero falar, irmãos, de uma notícia que muda a nossa vida neste mundo e por toda a eternidade. A notícia que chegou primeiro às mulheres, depois àqueles 2 do caminho de Emaús e depois aos 11. Jesus ressuscitou. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Não foi possível a morte detê-lo. Tudo mudou com a notícia da ressurreição. Em Mateus 12:40 está escrito que ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. E de fato assim se fez. Alguns têm dificuldade de entender, mas como se Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do túmulo? Mas nós precisamos saber que o dia judaico não começa como o nosso. O dia judaico começa ao pôr do sol do dia anterior. Então Jesus de fato ficou 3 dias e 3 noites. Ele ficou de quinta para sexta, a primeira noite, de sexta para sábado, a segunda noite, de sábado para domingo, a terceira noite. Ele esteve na sexta de dia, no sábado de dia e no domingo de dia. De fato, foram 3 dias e 3 noites em que Jesus esteve no túmulo, que ele experimentou a morte no meu lugar e no seu lugar. 3 dias de festa no inferno, 3 dias de comemoração para os romanos, 3 dias de desânimo para os discípulos. Mas na manhã de domingo veio a notícia que revolucionou a história para sempre. Uma notícia que dividiu a história em 2 partes, antes dele e depois dele. Jesus ressuscitou, e ressuscitou vencendo a morte, para a minha justificação, para a sua justificação, para dizer para nós que nem tudo está perdido, para dizer para nós que ele destruiu o templo velho em 3 dias e o reconstruiu, e hoje o templo dele é a minha vida e a sua vida. Talvez você esteja entregue a um problema, a uma situação, a uma derrota, a um diagnóstico, a um pensamento, a um sentimento, mas a notícia, ela vem como uma bomba aos nossos corações. Jesus ressuscitou. O último inimigo a ser vencido foi vencido. E ele agora está vivo e reina pelos séculos dos séculos. A ressurreição de Cristo, o primeiro impacto dela é que o inferno foi envergonhado. A Bíblia relata para nós que Jesus morreu como um pecador. Ele se fez maldição em nosso lugar. Está escrito lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. O peso de todos os nossos pecados caiu sobre ele. O peso dos pecados de todos os seres humanos, do passado, do presente e do futuro, naquele momento foram descarregados sobre Jesus Cristo naquela cruz. O peso foi tanto que Jesus clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Deus Santo jamais pode ter comunhão com o pecado. E naquele momento Jesus se fez pecador. E o Deus Santo de fato se afastou dele. E a dor dos nossos pecados foi tremenda sobre Jesus.
Só a expectativa desse episódio fez com que Jesus chorasse e suasse lágrimas de sangue no Getsêmani. Ele não temia a morte, ele não temia os romanos, ele não temia a cruz, ele temia exatamente o peso dos nossos pecados, porque ele é absolutamente santo. Ele nunca pecou e não pode pecar. No entanto, naquele momento, o peso dos nossos pecados estava sobre ele. Ele levou sobre si nossos pecados. Ele levou sobre si nossas dores. E ele morreu como um pecador. Ele foi baixado à sepultura como um pecador. E a Bíblia diz que ele desceu ao Hades. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22, ele foi ao Hades. Ele foi à região dos mortos. Ele se manifestou aos espíritos que estavam lá em prisão. Aqueles que não creram de que ele viria para dar a sua vida em resgate do pecador. Mas ao terceiro dia, quando o inferno comemorava, quando o inimigo pensava que tinha ganho, algo abalou o universo, algo abalou a estrutura do universo. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, porque a vida que ele levou não permitia que ele ficasse na morte. E ele então ressuscita, e o inferno não pôde segurá-lo. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. O inferno foi envergonhado, o inferno foi vencido de uma vez por todas. Ele ofereceu um único sacrifício, o santo pelo pecador, o inocente pelos culpados. E agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz ele clamou: está pago, está consumado. Ele pagou ali todas as nossas dívidas. Isaías capítulo 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquilo que o inimigo pensou que seria sua vitória foi sua maior derrota, porque Jesus se humilhou até a morte e morte de cruz, e por conta disso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se prostre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O inferno foi envergonhado. Ali na cruz Jesus despojou o inimigo. Paulo escreveu na carta aos Colossenses capítulo 2, ele tirou a armadura do valente, ele tirou toda a legalidade. O inimigo hoje, o diabo é o inimigo vencido. Qualquer um de nós em nome de Jesus manda sai e ele sai. Qualquer crente em nome de Jesus entra na casa do valente, saqueia a casa do valente. Ele está completamente derrotado. Paulo escreveu: Jesus na cruz expôs todo o principado e toda a potestade ao desprezo, ao ridículo, triunfando deles na cruz. A ressurreição de Cristo envergonhou o inferno. A segunda coisa que acontece nesse domingo de manhã é que a morte foi derrotada. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, está escrito: o último inimigo a ser vencido é a morte. Até então, mesmo aqueles que saíram do túmulo acabaram voltando. Aquelas ressurreições que aconteceram no Antigo Testamento eram ressurreições provisórias, onde Deus manifestava o seu poder, mas eles ressuscitavam em carne corruptível ainda. Mas Jesus, ele ressuscitou em glória. Quando os discípulos, quando as mulheres chegaram ao túmulo, ali não havia restos mortais, ali só havia o lençol. Jesus ressuscitou em corpo e caminhou com seu corpo glorificado pela terra por cerca de 40 dias. Foi visto por cerca de 500 pessoas. Comeu pão e peixe com seus discípulos. Caminhou até Emaús e voltou no mesmo dia. Entrou numa casa trancada, porque os discípulos estavam ali dentro com medo dos judeus. Assoprou sobre os discípulos, dizendo: recebam o Espírito Santo. A morte não pôde detê-lo.
A morte estava vencida de uma vez por todas. Todos nós, irmãos, temos que enfrentar esse inimigo. É o último inimigo a ser vencido. Nós enfrentamos muitos inimigos nesse mundo. Quase todos nós temos que matar um leão por dia. Nós enfrentamos o trânsito, nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos catástrofes naturais, nós enfrentamos pessoas malignas, nós enfrentamos o diabo, nós enfrentamos o pecado, nós enfrentamos inimigos mil. Mas o último inimigo a ser vencido é a morte. E se Jesus não ressuscita, era um inimigo impossível de ser vencido. É bom a gente ler que o verbo aqui é vencer. A morte não é derrota para aqueles que estão em Cristo. A morte é o último inimigo a ser vencido. A morte para quem está em Cristo é vitória. Paulo escreveu: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria um desespero toda vez que a gente olhasse para um cemitério. Porque os cemitérios estão aí para mostrar que nós vamos morrer um dia. Você pode ir numa cidade linda, maravilhosa, mas se você passear ao redor dela, num cantinho, você vai ver um cemitério que está ali para dizer: todos morrem. Em Adão, todos morrem. A ciência avançou bastante, a expectativa de vida melhorou muito, mas a dura realidade é que todos morrem. Mesmo os mais ricos, mesmo os mais poderosos, eles morrem. Agora, olha que promessa da Bíblia para nós. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar em glória, a ressuscitar sem ter que voltar para a morte novamente, a ressuscitar em corpo. Quando ele apareceu aos seus discípulos, Tomé, o incrédulo, diz: se eu não vir o furo nas mãos e nos pés e do lado, eu não acredito que seja ele. E Jesus aparece novamente aos seus discípulos e a Tomé, e diz a Tomé: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha aqui a minha mão, olha aqui os meus pés, olha aqui o meu lado, vede que sou eu. Jesus subiu ao céu em corpo. O mesmo corpo que foi pregado na cruz foi ressuscitado do túmulo. E ele diz que Jesus ressuscitou como primícia dos que dormem, como o primeiro a ressuscitar dentre aqueles que já morreram. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar da mesma maneira que Jesus ressuscitou, irmãos. Vocês acham que eu vou ficar para sempre ali no Portal da Saudade? Ou lá no hospital, ou lá no cemitério do Retiro? Ou lá atrás da Igreja Católica em Passa Três? Pode ser que vocês tenham que me colocar lá, mas eu não vou ficar lá para sempre não, porque um dia, quando tocar a trombeta, aquele que é a primícia dos que dormem, ele vai me levantar primeiro, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É por isso que nós podemos cantar na cara da morte, como está escrito em 1 Coríntios 15, de 54 a 57, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. O último inimigo a ser vencido é a morte, e foi vencido pela vida de Jesus. Numa manhã de domingo, chegou a notícia, irmãos, que a morte não é mais o último capítulo a ser escrito na nossa vida. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos vivem. Pode ser que alguns de nós vejam a morte. Tomara que Jesus volte e nos pegue a todos em vida, para sermos arrebatados todos juntos com os nossos queridos. Vai ser uma maravilha, né? E a Bíblia diz que a gente deve trabalhar e apressar esse dia. Quem trabalha para pregar o evangelho é porque não está querendo virar comida de minhoca lá no cemitério. Eu vou trabalhar para Jesus voltar e me arrebatar ainda em vida com a minha família, e nós vamos subindo para a presença de Deus. Mas ainda que a morte nos apanhe antes do arrebatamento, quando tocar a trombeta, nós ressuscitaremos primeiro, e o nosso corpo, esteja onde estiver, na água, o mar dará os seus mortos, o além dará os seus mortos. Foi cremado, foi atropelado, foi misgalhado, foi
torrado no alto forno, não importa onde estiver cada átomo, cada pozinho, Deus vai juntar o nosso corpo e vai glorificar o nosso corpo. A doutrina da ressurreição do corpo é uma doutrina fundamental. Nós não vamos ressuscitar em espírito, não, é em corpo, um corpo perfeito. O melhor corpo que alguém pode ter é o que nós vamos receber naquele dia da ressurreição. No dia do arrebatamento, nós vamos ressuscitar com Cristo. A morte foi derrotada. É por isso que crente não fica chorando desesperado em velório, porque ele sabe que aquilo ali é só um tchau, até breve. Daqui a pouco nós estamos aí também. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4: consolai-vos uns aos outros com essa certeza. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Não vivam sem esperança como os demais que não têm Deus. A morte não é o último capítulo. Quando a gente fechar os olhos aqui, a nossa alma é levada pelos anjos imediatamente para o seio de Abraão. Nosso corpo vai para o pó, porque em Adão todos morrem. Mas naquele dia do arrebatamento, nosso corpo ressuscitará e vai se juntar à nossa alma. E nós estaremos completinhos lá na presença de Deus. Assim como Jesus levou as marcas do prego, nós levaremos as marcas de Cristo em nós aqui, porque nós trazemos no corpo as marcas de Jesus. Você que chora, você que sofre, você que luta, você que mata um leão por dia, naquele dia você vai ser entronizado com Cristo e nunca mais haverá lágrima, nem choro, nem dor, nem pranto, nem dúvida, nem afronta, nem humilhação, porque nós seremos tal como Ele é, nós o veremos face a face e vamos morar num lugar maravilhoso com o Senhor Jesus. Você vai ter medo de doença, filho? A doença não pode te destruir. O que a Bíblia diz para nós? Não temais o homem que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. A coisa pior que alguém pode fazer com a gente é matar o corpo. Nós temos que temer a Deus. Esse sim pode matar o corpo e pode julgar a alma no inferno. Engraçado, tem tanta gente que tem medo dos homens e não tem medo de Deus. Não teme a Deus. Se nós tememos a Deus e cremos na sua palavra, não temos medo de mais nada. Porque o máximo que vai acontecer é a doença me matar, é o homem me matar, é o desastre me matar, é a chuva me matar. E depois? Meu espírito vai para Deus, meu corpo vai para o pó, ou para o mar, ou sei lá para onde. Mas um dia eu estarei diante dele, completinho, tal como ele é. O inferno foi envergonhado, a morte foi derrotada. Pela notícia da manhã de domingo. Ainda que você tenha recebido uma notícia ruim essa semana, querido. Ainda que a sexta-feira tenha trazido trevas para você, uma notícia terrível, não se desespere, espere em Deus, porque ainda não amanheceu amanhã de domingo. Sexta-feira houve trevas na terra, houve festa no inferno, houve festa entre os romanos, houve abatimento nos discípulos, mas calma, a história ainda não acabou, espera domingo de manhã para você ver. Jesus ressuscitou e tudo mudou, querido. Terceira coisa que aconteceu, os discípulos foram transformados. Quando Jesus foi preso, todos os seus discípulos fugiram. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 56. Nós temos mania de criticar Pedro, né, porque ele negou, mas ali diz que todos fugiram. Olha o que está escrito em Mateus 26, 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos fugiram, todos. Os 11 e os outros que andavam com ele, os 70, a multidão, todos fugiram. Porque quando Jesus morreu, eles pensaram, agora acabou. Muitos tinham Jesus como um libertário, como alguém que seria a solução de Deus para libertar os judeus do domínio romano. Eles consideravam que Jesus era aquele rei que vinha montado num cavalo branco, e o cavalo, né, soltando fogo pelas ventas, e eles iam destruir o Império Romano e implantar o reino de Deus ali. E quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, mandando dar outra face, amar os inimigos, ele, opa, não é esse o rei que nós esperávamos. Crucifica! Todos o abandonaram, todos. Lá em João capítulo 21, versículo 3, Pedro, o grande líder dos discípulos, disse, eu vou pescar.
Pedro tinha deixado a pesca para seguir a Cristo. Quando Cristo morreu, o que ele fala? Olha, vou pescar. Eu vou voltar para a minha vida de antes. Deu tudo errado. Não aconteceu como nós esperávamos. Jesus não foi aquele que nós esperávamos. Nossos sonhos de liberdade, nosso sonho de instituir aqui um reino governado por Deus, foi tudo por água abaixo. Quer saber de uma coisa? Vou pescar. Quantos de nós, irmãos, quando as trevas chegam na sexta-feira, quando os filhos começam a dar problema, quando a crise financeira chega, quando o casamento fica abalado, quando parece que nada dá certo, o que você faz? Sabe de uma coisa? Cara, vou pescar, cara, estou fora. Vou largar esse ministério, vou sair dessa igreja, vou parar de ser pastor, vou largar tudo, eu vou pescar, que é a melhor coisa que eu faço. Chega desse casamento, chega desses filhos, chega desse emprego, chega dessa igreja, chega desse ministério. Vou pescar, fui. Porque sexta-feira houve trevas. Tudo parecia ter sido uma ilusão. O mestre estava morto, os romanos continuavam no poder. Vamos voltar a nossa vida adiante, que é a melhor coisa que a gente faz. Mas então veio a notícia. Pedro, quando recebeu a notícia, e para ele foi dada pelo nome, né? Porque ele havia negado, então Jesus, Pedro, fala para Pedro que eu estou esperando também. Pedro saiu correndo para o sepulcro. O que é isso? Ele já tinha desistido de tudo, já estava voltando para a pescaria, já ia reabrir a empresa que ele tinha dado baixa na Receita Federal, no CNPJ. Vou pescar de novo, deu tudo errado. E ele corre e chega no céu, ele entra dentro do sepulcro e vê só o lençol e arregala o olho. Jesus ressuscitou. E quando Jesus aparece aos seus discípulos lá em João 21, do 19 a 23, eles estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. Jesus, com seu corpo glorificado, que não é mais detido por parede, ele se coloca dentro de uma casa trancada e diz: Pai seja convosco. E assopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. O medo é substituído pelo poder. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. Ele saiu do túmulo. As trevas foram vencidas pela luz. Olha para esses homens agora no livro de Atos, irmãos. Olha para esses homens que tinham fugido, todos. Olha para esses homens que tinham ido pescar, que tinham voltado para suas vidas originais. Eles estão todos dispostos a dar sua vida pelo Jesus ressuscitado. Em Atos capítulo 12, versículo 2, nós vemos ali Tiago dando a sua vida. Foi cortado ao meio pela espada de Herodes e morreu no cárcere glorificando ao Senhor. Em Atos 7 foi Estevão, um diácono. E a tradição diz que todos os discípulos foram martirizados por amor a Jesus, o Jesus ressuscitado. João foi exilado na ilha de Patmos, onde viveu até avançada idade. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mateus foi martirizado na Etiópia. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Bartolomeu também foi crucificado de cabeça para baixo. Judas Tadeu foi assassinado por mágico na Pérsia, a pauladas e pedradas. Tomé foi martirizado na Índia. Isso nada tem na Bíblia. São livros da tradição, livros paralelos. Homens que negaram, fugiram e se escandalizaram. Agora estavam prontos a dar sua vida. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo transformou o estado de espírito daqueles homens. Porque agora a vida havia vencido a morte, querido. A ressurreição de Cristo transformou a vida dos seus discípulos. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 13 ao 18, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Os que morreram em Cristo pereceram, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se Jesus não ressuscitou, ainda estamos em nossos pecados. Mas ele diz: de fato Cristo ressuscitou. A crença ou não na ressurreição vai mexer com a minha vida aqui e agora. Porque se Cristo não ressuscitou, Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Morreu, acabou. Se morreu, acabou, por que eu vou querer viver uma vida justa aqui nessa terra? Se morreu, acabou, por que eu vou amar meu semelhante?
Se morreu, acabou, por que eu vou viver em santidade? Se morreu, acabou, por que eu vou ser honesto? A crença ou não na ressurreição mexe com a nossa vida aqui e agora. Quem não acredita em ressurreição dos mortos, vive como a pior pessoa na face dessa terra. Porque se Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. É por isso que quando naquela sexta-feira de trevas, chegou a notícia que Jesus tinha morrido, os discípulos tombaram, perderam o chão. Nosso mestre morreu, acabou. Mas quando veio a notícia da ressurreição, tudo mudou para eles. E como vai mudar para você também, querido? Se você está abatido porque você ganha pouco no seu emprego, você não crê na ressurreição. Você está achando que a vida é aqui na terra só. Você não sabe que tesouros prometidos você tem. Tem um hino que nós cantamos de gratidão. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanime, Deus será por ti. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quem acredita na ressurreição não tem medo de nada nessa terra, porque o máximo que vai acontecer é alguém vai te matar. A morte foi vencida. Vai me matar por uns momentos, daqui a pouco eu estou na presença de Deus para todo sempre. Se eu acredito na ressurreição, eu não vivo dependendo das pessoas. Eu não vivo influenciado pelas pessoas. Porque a vida de Deus já engoliu a morte que há em mim. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar também. Por isso, amados, não desanime. Nem tudo está perdido. Ainda que a sexta-feira traga uma péssima notícia para você, ou a terça de manhã, ou a quarta de manhã, não desanime, porque o domingo ainda vem aí. Pode parecer que tudo está perdido, mas só parece. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que pareça tardio em atendê-los. Você está vivendo na sexta-feira? Você está vivendo entre a sexta e o domingo, os 3 dias de trevas, onde o inferno parece que está te pisando de tudo quanto é jeito, fazendo festa nas suas costas, onde você está humilhado de tudo quanto é jeito, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, onde o médico diz para você que não tem mais o que fazer, onde você não tem mais porta para bater, para arrumar dinheiro, para pagar suas contas. A sua vida está em trevas. Não desanime, querido. Domingo vem aí. Domingo de manhã chegou a notícia. Jesus ressuscitou. A vida venceu a morte. A luz venceu as trevas. O bem venceu o mal. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.